Olá, paz e bem! No dia 4 de outubro nós vamos celebrar São Francisco de Assis. E aqui vão 7 curiosidades sobre Francisco de Assis. Fique atento! Primeira, São Francisco na sua juventude, ele queria muito ser um herói de guerra. Acontece que a primeira experiência dele foi traumática. Numa guerra entre Assis e Perúdia, ele foi pego e foi levado como prisioneiro de guerra. E ali ele deve ter ficado preso mais ou menos 1 ano. Esse período de prisão foi decisivo no processo de conversão dele. 2. Nós todos conhecemos a famosa oração de São Francisco: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Acontece que essa oração não foi São Francisco que escreveu. Ela foi encontrada em um jornal francês em 1912, apesar de traduzir muito o espírito de São Francisco. Terceira curiosidade. Afinal de contas, os filmes muitas vezes deixam no ar: será que Santa Clara e São Francisco eram namorados? 2 motivos levam a gente a ter certeza que não. Primeiro motivo: não havia namorados na Idade Média. Os casamentos eram combinados entre as famílias, então muitas vezes as pessoas se conheciam na hora do casamento. São Francisco é 12 anos mais velho do que Santa Clara, ou seja, já se tratava de um rapaz, enquanto Santa Clara era ainda uma menininha. Os dois se conhecem muito tempo depois, o que descarta essa hipótese do namoro. Quarta curiosidade: São Francisco muitas vezes é visto como um santo muito romântico, que gostava de olhar os pássaros, ficar olhando cachoeira, conversando com animais. Será que ele foi sempre assim? Não. A grande verdade de São Francisco foi um homem de muita penitência, de muita oração e com uma carga de sofrimento muito grande. Então, esses 2 lados de um santo alegre e de um santo muito meditativo, elas se encontram. Então, São Francisco não foi só esse lado exuberante, alegre e expansivo, mas ele carrega em si uma carga de muita meditação, oração e sofrimento. Quinta curiosidade: São Francisco fundou 3 ordens religiosas, mas não pensava em fundar nenhuma. A primeira foram, então, os companheiros dele de infância que o seguiram. Ele não chamou nenhum, mas chegou a presidir uma reunião dos frades com cerca de 3.000 homens que já estavam seguindo São Francisco. A segunda ordem é a Ordem das Damas Pobres, que acompanharam Santa Clara, chamada de Clarissas. E a terceira ordem franciscana é uma ordem dos leigos, pessoas que o seguem os seus ideais, estando no trabalho e na relação familiar. Ordem dos frades, Ordem das Clarissas e Ordem dos leigos. Sexta curiosidade: em 1219, São Francisco se encontrou com o sultão Melek Al-Kamel durante a Quinta Cruzada. Infelizmente, o plano de paz que São Francisco tinha a respeito da Quinta Cruzada não deu certo, mas ele tentou fazer um diálogo muito frutuoso com o universo muçulmano já naquela época. Sétima curiosidade: São Francisco morreu com 44 anos de idade. Para nós hoje pode parecer muito jovem, mas para aquela época significava já um senhor. Ele estava muito doente, com problemas no estômago e sobretudo na visão, o que o levou a, nos últimos tempos, já com as chagas de Cristo, a ter uma vida muito debilitada. Ele falece então no dia 4 de outubro, dia que nós celebramos então o dia de São Francisco de Assis. Celebremos então a festa de São Francisco de Assis, esse grande homem que viveu há mais de 800 anos, mas que ainda tem muita coisa para nos ensinar ainda hoje. Paz e bem.